desenvolve e tenta suprir os gaps que eles possuem. O que tem sido feito para driblar essa escassez de profissionais na engenharia do mercado? No nosso caso A, como eu falei para vocês, investimos no programa de estágio, nós temos vários estagiários e vários engenheiros que já trabalham conosco. A gente investe bastante em curso de pequena duração, treinamento no job, reuniões periódicas direto, coach o tempo inteiro. O gestor não pode se afastar muito. E quando se afasta, muitas vezes acontecem coisas que não foram planejadas. O tempo inteiro esse acompanhamento, o feedback, olha, não funcionou, mas não funcionou por isso, faz dessa maneira da próxima vez, vamos acompanhar, semana que vem eu tô aqui de novo para ver como funciona, ou amanhã, enfim, estou dando um exemplo qualquer de frequência. Esse acompanhamento é muito próximo, porque senão o gestor não, até porque o gestor não se sente seguro de deixar o engenheiro sozinho, muitas vezes. O engenheiro júnior não tem a menor condição de ficar sozinho. Então, o gestor, ele deixa de ocupar o papel gerencial que ele tinha que ocupar, o papel estratégico que ele tinha que ocupar, desce e se envolve com relações operacionais. É assim que funciona hoje, no mercado em que eu atuo. Não tem como o gestor ficar o tempo inteiro pensando em estratégia. Ele coloca a mão na massa mesmo e faz o operacional acontecer. Porque senão, esse engenheiro ele não tem esse ritmo, não tem essa vivência e ele anda a passos de acordo com a bagagem que ele tem, que é muito pouca. Pode passar. Como funciona o processo de encarreiramento? Como eu disse alguns minutos atrás, os profissionais mais novos, eles querem crescer muito rápido. Então, as oportunidades, elas estão surgindo, são muitas, mas a gente busca por resultados consistentes. Não adianta vir trazer um resultado que você se desgastou, gastou uma energia absurda, muitas vezes nem foi eficiente, e com base nesse resultado querer barganhar alguma coisa. Precisa da repetição de resultados consistentes para dar uma oportunidade, um desafio muito grande. E partindo do princípio que a competência técnica esse profissional tem de uma maneira razoável, há uma coisa muito difícil também, que é conquistar as competências comportamentais. As pessoas hoje não têm as competências comportamentais e só o técnico não lhe resolve. Não resolve o esse comportamento. Então, quais são as competências que nós valorizamos hoje? Comprometimento. Não tem como ter uma pessoa somente metade envolvida, a outra metade está com a cabeça em outro lugar. Precisa de uma pessoa extremamente comprometida com o meu negócio. Comunicação precisa fluir, porque a maioria dos projetos eles falham, porque a comunicação não funciona. Então, a comunicação é um dos itens que a gente busca aprimorar o tempo inteiro. Focar no que é importante. Por quê? Porque hoje em dia, tudo é para ontem. Você tem uma série de clientes internos pedindo um monte de coisa. Então, se você não sabe improvisar, você não sabe diferenciar o que é importante do que é urgente, você gasta um monte de energia, chega cansado no final do dia, não resolveu nada que tinha que resolver. E tem um monte de gente chateada com você porque você não entregou o que tinha combinado. Então, essa competência de focar no que é importante, a gente acredita que é uma coisa bacana também para desenvolver. Proatividade. Não faz só a sua parte ali, o seu arroz e feijão. Tenta se envolver com as outras coisas também. As pessoas que costumam crescer são aquelas pessoas que têm uma visão de todo. Hoje em dia a gente não tem mais aquele profissional que é um baita especialista naquele assunto, mas que não entende absolutamente mais nada do resto da organização. Profissionais que conseguem ocupar um cargo de diretoria, de presidência, são profissionais que entendem um pouquinho de cada parte do ciclo. Então a proatividade entra no circuito, quando você já fez o seu, mas se envolve com o que está acontecendo ao seu redor. Trabalho em equipe. Está muito voltado com a proatividade também. No nosso ciclo, se mistura muitas as fases. Não tem um momento só. É diferente da indústria, em que um ciclo termina, outro inicia. Algumas etapas, elas acontecem simultaneamente. Então, eu preciso trabalhar muitas mãos. Eu não posso fazer uma coisa individual, ou só a minha área, não importa o que a outra área está passando. Eu preciso me envolver com o que está acontecendo e ter trabalho em equipe. Senão, eu estou fadada ao fracasso. Não tem como. Quem tem o cargo de liderança precisa ser um belo gestor de pessoas.
pessoas. Hoje em dia, os líderes, eles passam pelo menos 70% do tempo dele administrando conflitos. Ele fica o tempo inteiro, imagina, vocês, que são engenheiros, que a gente está acostumado a coisa, né, tangível, tocar, o dia inteiro administrando conflitos, administrando problemas desse aspecto, intangível. Não tem alternativa. No nosso negócio não tem como lidar só com máquinas, porque senão talvez seria bem mais fácil. Com pessoas diferentes, com pressão diferente, com expectativas diferentes, com problemas diferentes. Então você tem que lidar com o seu e com o problema de toda a sua equipe. Se são 2, 10, 15 pessoas, não importa. Vem problema junto. Tem expectativas diferentes. Todos os 10 estão abaixo de você querem virar gerente e só tem você como gerente. Você tem que crescer, virar diretor, para depois de largar uma vaguinha só. Tem pessoas com condição de virar gerente e tem pessoas que não têm a menor condição nem perfil. Você tem que falar isso para essa pessoa e fazer ela entender que é bacana o que você está falando, que é para o bem dela. Então, gerir pessoas é muito, muito difícil. Bastante. Quem exerce esse papel sabe o que eu estou falando. Planejamento, primordial, é um item que a gente não tem como abrir mão, porque senão quebra a empresa. A falta de planejamento faz com que muitas empresas passem por muita dificuldade. Planejando é difícil cumprir o que você se propôs, porque algumas outras variáveis entram no circuito e atrapalham, né? Sem planejamento, menor condição. Hoje o meu profissional precisa planejar o tempo inteiro. Ele tem que estar pelo menos 40% do que vai acontecer, tem que ter planejado, no mínimo. Visão do negócio é uma pessoa que está preocupada, vê o que está acontecendo no mercado, viaja, se preocupa com onde estou viajando, o que está acontecendo aqui com o mercado da engenharia, traz ideias novas, é aquela pessoa que não fica o tempo inteiro dentro da caixa. Hoje em dia, o profissional que se destaca no mercado não é aquela pessoa que o tempo inteiro 2 mais 2, são 4. Às vezes não é. Para a gente que tem a formação em exatas é super difícil, mas não adianta brigar contra essa maré que é bem grande. Então a gente precisa usar a criatividade, ficar antenado com o que o mercado está fazendo para conseguir atingir os objetivos. Pode passar. Coloquei esse slide aí, então, não sei se vale a pena comentar, mas é o seguinte, o que eu percebo que faz com que, principalmente esses novos funcionários, eles se desencantam muito rápido, tá? O que eu preciso fazer para reter esse profissional, no meu entendimento? Ele precisa entender muito claro, ter de uma forma muito transparente a comunicação. Não adianta aquele profissional que não sabe qual é o negócio da empresa, que a PLR para ele é uma nuvem, uma coisa super turva, que as coisas não são combinadas de maneira clara, que depende do freguês, que o CPF é importante. Bom, então se eu conheço a Jéssica, né? Eu tenho algumas maneiras de eu conseguir atingir meus objetivos. Agora, se eu não conheço, tudo muda. Hoje em dia, as pessoas não se propõem a isso. Elas querem as regras muito definidas, muito claras. Importante conhecer e compartilhar a visão da empresa, ter a visão do todo. É muito importante também buscar o equilíbrio. O que é bom para a empresa, o que é bom para o colaborador. Não existe mais aquele momento da escravatura em que o patrão fica o tempo inteiro cobrando e quer retorno e nada para outra parte. Agora as pessoas já sabem os seus direitos, já sabem o valor que tem. Então, se elas não se sentem capacitadas, desenvolvidas, com o futuro pela frente, ela te dá um tchau e de manhã e de tarde você vai concorrente. Outra coisa que eu considero bastante importante é o clima organizacional. A pessoa tem que sair de casa feliz para trabalhar. Não é trabalhar pouco, trabalhar bastante porque faz parte, mas se sentir realizado com o que faz. Uma pessoa infeliz sai muito caro para a organização, porque ela fica extremamente frustrada por não ter atingido os objetivos pessoais da vida dela, que ela joga a responsabilidade em você, empresa. Não tem isso muito claro, né? Bom, eu não consegui atingir meu objetivo pessoal porque eu falei. Não, a empresa não permitiu com que eu conseguisse atingir meu objetivo pessoal. Então isso não fica muito claro no colaborador. Então, estar satisfeito, esse contentamento faz toda a diferença na hora de atingir o resultado.
Pode passar. Então é isso que eu separei para a gente hoje. Me disseram que tinha 20 minutos, então eu fiz uma coisinha bem curtinha. Estão os meus contatos disponíveis. Se alguém quiser marcar alguma coisa, é só passar um e-mail. Muito obrigada.